Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um canal clássico. Vamos aqui falar muito de futebol, né? Do que aconteceu no Campeonato Brasileiro no final de semana. O Gonçalves está feliz e eu estou triste, né? Quer dizer, não sei, né? Um sentimento que é difícil falar, mas enfim. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E chega mais, Gonçalves. E aí? Meu time não foi, hein, Gonçalves? Eu acertei todos os palpites, hein? Não, nós vamos passar aqui a limpo os palpites desse final de semana e vamos ver quem venceu, né, Rodrigão? Quem venceu nesse final de semana aqui nos palpites, entre eu e ele, a gente sempre faz uma competição, né, todo final de semana. E na segunda aqui a gente, né, dá o resultado do vencedor desse final de semana. Mas Quem que jogou bem? Meu time ou o seu? Não, pô, Botafogo deitou. Não é resultado, é quem jogou bem. Meu time é uma novidade, se fosse né? o Cássio, a gente Tudo tava normal. com treinador se não fosse o Cássio. Entre Botafogo e Fluminense, tudo normal, né? O torcedor botafoguense hoje aqui no Brasil inteiro deitando e rolando nos tricolores, porque são 8 vitórias seguidas, Rodrigo. 8? É muita coisa. 8. De 9 jogos, 8 vitórias seguidas do Botafogo, e isso é sensacional, então é tranquilo. Mas vamos passar... Antes de você passar, vamos avisar, né? Que nós estamos aqui na Boi Brasil, na Boi Brasil, do canal clássico. Que é a casa dos clubes de futebol brasileiro quando estão aqui em Orlando, já há vários anos, parceira número 1 do Florida Cup. Então, todos os clubes do Brasil, quando estão aqui na Flórida, estão aqui em Orlando, vêm comer aqui na Boi Brasil, que, aliás, é a melhor churrascaria. Nós não pede uma segunda-feira, hein, Gonçalo? Nós estamos aqui naquele almoço de segunda-feira aqui na Boi Brasil. Mas, enfim. É para isso, né? E aí, essa tabela, Gonçalo? O time está lá em cima, Gonçalves? O Botafogo deu uma subida, né? Depois dessa vitória, o Botafogo deu uma subida e não era para ser diferente. Agora, vamos passar limpo aqui o resultado desse último final de semana. No sábado, nós tivemos alguns jogos. Inter 3, Juventude 1. Mirassol 2, Atlético Mineiro 2. Ceará 1, São Paulo 1. Eu esperava uma vitória do São Paulo, Rodrigão. Mas o Ceará, mesmo jogando em casa com o apoio da torcida, fez um bom jogo. Eu assisti o lance, não assisti o jogo todo, mas o Ceará foi para cima do São Paulo. Eu vi alguns momentos também, eu acho que foi um jogo meio equilibrado, né? Eu acho que é equilibrado, na verdade, eu até apostei que o Ceará ia ganhar de São Paulo. Eu falei, ó, o Ceará eu São apostei Paulo. na vitória do São Paulo, porque assim, quando a gente olha para o elenco do São Paulo, né, e vê o elenco do Ceará, com todo respeito ao Ceará, mas o São Paulo tem um elenco com jogadores com mais qualidade. Bom, e ainda nessa rodada de sábado, um empate no Clássico Nordestino entre Sport Recife e Fortaleza, 0-0. Eu, aliás, acertei esse palpite. Você botou a vitória do Sport, então eu acertei esse palpite. E aí vamos para os jogos de domingo, começando com Flamengo e Corinthians. Que lavada do Flamengo no Corinthians, hein? Foi feio, hein, Gonçalo? E poderia ter sido maior o placar, hein? Porque o Flamengo, além de ter dominado totalmente o jogo, criou muitas oportunidades e 4-0 ficou até barato, hein? Palmeiras perdeu, rapaz. Palmeiras em casa, nós apostamos... Não tem como, se qualquer time que vai jogar com o Palmeiras, né, no Allianz Parque, com certeza todo mundo vai apostar no Palmeiras, né? Mesmo porque o Palmeiras, pelo que fez durante a semana, no meio de semana, é lógico que todo mundo apostaria que o Palmeiras iria ganhar do Bahia. Mas o Bahia também... Bahia surpreendeu, o Bahia está cada vez melhor, né, no Campeonato Brasileiro, nas competições que está disputando. E surpreendeu, venceu, fazendo gol já nos acréscimos. E jogou bem, viu, Gonçalo? Fez um bom jogo. Jogou indo pra cima, porque esperar também o Palmeiras dentro de casa lá, você vai sofrer demais, né? Sem dúvida. Cruzeiro e Vasco, Rodrigão, já era de se esperar. Eu ainda dei assim, eu coloquei empate, porque eu achei que o Vasco pelo menos ia conseguir se defender bem e aproveitar essa má fase do Cruzeiro, esse desentendimento. Lá o Cruzeiro o ambiente não tá bom, inclusive o Dudu foi afastado, né, não participou desse jogo, está uma crise, podemos dizer assim, né? Porque os resultados não estão vindo, a torcida está cobrando, o Gabigol no banco, o Gabigol no banco e nem entrou no jogo, né? Então a coisa está feia lá no Cruzeiro, e eu tinha colocado empate, mas o Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0. Vitória e Grêmio, o jogo foi no Barradão, eu apostei numa vitória do Grêmio, mas foi um empate, 1-1. E o Bragantino venceu o Santos lá na Vila Belmiro. Que eu acertei, uma vitória né? que você apostou.
né? Eu pensei que o Santos fosse conseguir, enfim, se superar e vencer, né? Com o apoio da sua torcida, eu achei que o Santos fosse vencer, mas não deu, né? Será que o presidente do Santos ficou bravo, que nem ele ficou lá, que não era normal? Você acha que não é normal, né? Tá lá na vice-liderança ali do rebaixamento, ali na penúltima colocação do Campeonato rapaz. Brasileiro. Olha a colocação, né? Tá lá embaixo. Do Santos tá 6 lá pontos. embaixo. 6 Só pontos. acima do Sport, que tem 2 pontos. O Santos tem 4 pontos. O Grêmio, 5. E o Atlético Mineiro, 6 pontos, fechando o Z4. O Atlético Mineiro acho que tem time para sair dessa situação aí, tranquilamente. O Grêmio, né, já tem que começar a ficar preocupado, né, porque já está abrindo muito dos clubes que estão lá na parte de cima. Por exemplo, são 5 pontos do Grêmio e o primeiro na zona de classificação da Libertadores, né, que seria o último, né, na classificação da Libertadores, é o Cruzeiro com 10 pontos. Mas é que esses times, o Atlético ele está disputando 4 campeonatos: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil? Copa do Brasil. Então, assim, quem que está aproveitando, né, dessa situação de vários, e aí tem que poupar jogador, não dá para ir com todos os jogadores, que é o que fazem hoje, esse rodízio, é o Mirassol. É o Juventude, estão aproveitando e estão somando Exatamente, ponto. Mas é só. Ao contrário do Sport e do Santos. São 5 pontos, né, que separam o primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Atlético Mineiro. Né? 5 não, 4, porque o Atlético tem 6 e o Cruzeiro tem 10. Então são 4 pontos, quer dizer, esses times que estão na parte de baixo da tabela, eles têm que vencer pelo menos 2 clássicos, né? Jogos grandes, eles têm que vencer para poder igualar. Não adianta só vencer os times que estão abaixo, na parte de baixo da tabela. Então, Atlético Mineiro e Grêmio, o Atlético com 6 e o Grêmio com 5, eles vão ter que vencer jogos importantes para poder tirar essa diferença aí. Está tudo muito no início, tudo muito embolado, 2 vitórias consecutivas contra clubes grandes, né, clássico, logicamente. Mas é ruim, né, Gonçalo? Você tem tabela. que nem o caso do Santos, do Sport, você tem, já não é um jogo. E sim, você tem que fazer 2 jogos. E aí tem que fazer o quê? O Vitória tem que perder, o Fortaleza tem que perder, para você sair dali. Então começa, isso aí é uma coisa que, uma vitória, tudo bem, né? Um jogo, né? Uma vitória que a gente fala é um jogo, você ganhando, sai. Mas agora, 2 jogos, é difícil de um time tropeçar 2 jogos seguidos. Então fica ruim para esses times que estão lá embaixo, Sport e Santos. O Grêmio, né? Eu tô colocando os dois porque o Grêmio e o Atlético Mineiro, uma vitória, eles podem sair da zona do rebaixamento. E o Cruzeiro, apesar de estar vivendo essa crise aí, né, esse afastamento do Dudu, o Gabigol no banco, essa vitória sobre o Vasco foi importante, porque deu um salto na tabela, foi para 10 pontos, está ali entre os 4 da zona de classificação da Libertadores, é o mesmo número de pontos do Fluminense, o Internacional Cruzeiro, onde logo foi com parar, 9, e o Vasco fica ajudando esses times e não aproveita, né? Que nem você falou, né, Gonçalo? Aproveitar a chance que está tudo desorganizado. Vamos colocar desorganizado. Vamos começar falando do Vasco, então? Vamos começar falando do Vasco, porque está mais fresco, né? O jogo foi ontem. Depois a gente fala do jogo do Botafogo no sábado e o do Flamengo. Então, o Vasco ontem até que não jogou tão mal e conseguiu criar várias oportunidades de gol, mas o Cássio, inclusive, foi eleito o melhor jogador em campo, né? Foi eleito o melhor jogador em campo. Isso mostra que o Vasco conseguiu criar algumas situações e colocou a equipe do Cruzeiro em determinados momentos em perigo. Foi superior. O Cássio salvou, ele pegou ali no mínimo umas 4 defesas ali de gols. Exatamente. Teve um chute do Vitor Luiz pelo lado esquerdo que ele fez, né, salvou no reflexo, fez algumas defesas importantes. Agora, o Vasco acabou com essa derrota, não tinha como, o ambiente no Vasco ficou insustentável e o Pedrinho, presidente, acabou demitindo o Carille, né? Então, é a 3ª demissão em menos de um ano que o Pedrinho, como presidente do Vasco, desde que assumiu, já realizou, né? Quer dizer, é algo que tem que... Aí foi pressão, né, Gonçalves? Aí foi pressão. Se a gente for colocar do resultado, o Vasco não ganha uma partida fora de casa desde aquela... São 3 partidas já que não ganha fora de casa. Isso aí soma.
Isso aí vem porque... E pesou muito aquele jogo lá da Sul-Americana, o que né? deu aquela respirada foi o jogo no Clássico. Que o time jogou bem. Mas não enfim, venceu. Não venceu, mas venceu. Jogou bem. Então, tá bom. E aí vem para um jogo no meio de semana da Sul-Americana, consegue o resultado. Mas no sufoco. No sufoco, então. Mas aí esperava muito mais, né? E aí a torcida pede a cabeça do Carille e ele não aguenta. E aí, né, agora tem que saber quem vem, né? Eu tava vendo aqui muitos, né, nas redes sociais. Tem o caso do Diniz. E... Pô, Carpini, né? Estão falando do Carpini também, mas não estou falando que o Carpini é um mau treinador, enfim. Não estou falando isso porque eu conheço ele muito bem. Mas eu acho que ele não aguenta a pressão que vai ter lá. Eu acho o difícil. Treinador tem que ser um treinador cascudo, que vai fazer esse vestiário levantar e vai segurar a bronca um pouco da torcida. Eu acho que o Diniz aí tem grandes chances. Né? Que é o favorito do Pedrinho, né? Tem mais bagagem que o Carpini. Enfim, ele também não trocaria o Vitória para vir para o Vasco num momento como esse. Lá no Vitória ele está com moral, né? Mesmo o time não estando fazendo um grande campeonato até agora, né? O Vitória está 1 ponto acima do Atlético Mineiro, está fora da zona de rebaixamento, mas tem o mesmo número de pontos. Mas ele está mais adaptado, está com o trabalho já consolidado lá no Vitória e é questão de ajustes para que o clube possa estar ali disputando, vencendo alguns jogos, perdendo outros, que faz parte, né? Pelo equilíbrio que é esse campeonato brasileiro. Agora, o Vasco vai precisar de um treinador que realmente possa chegar com moral e não ter contestação do torcedor, que é o mais importante. Mas, né? eu não acho que isso vai resolver, Gonçalves. A gente estava no programa passado, se eu não me engano, eu falei, cara, vem a demissão aí do Carille, eu não sei se vai resolver a vida do Vasco. Lógico, o Carille... O que você acha que está faltando para o Vasco, então? Cara, o Vasco, ele tem que ter peça, ele não tem peça o suficiente na defesa. Se sai, como saiu o Lemos, não tem um que pode repor essa posição do Vasco, assim, pô, esse aqui joga, dá conta do recado. Não tem reserva para ninguém, não tem pro Piton, não tem. E no Campeonato Brasileiro, se você não tem banco ainda... Não falo nem Campeonato Brasileiro, estou falando do futebol brasileiro, toda, né? Porque é muito campeonato. O Vasco tem 3 competições muito importantes para ele, né? Então, pô, jogar com a defesa... O time do Vasco não é que é ruim, é fraco, é limitado, ele tem o seu limite. Como ele não... Se ele sai atrás do placar, ele não vê. Eu não vejo o Vasco com força para ir lá e virar um jogo. Eu não vejo isso no Vasco. Até não porque fica muito na dependência do Verratti. Do Verratti, só bola aérea. De uma bola aérea, de uma bola na área. E isso realmente é muito pouco. Se bem que ontem o Vasco mostrou algumas variações, atacando mais com os laterais. Né? O Vitor Luiz foi bastante na linha de fundo. Mas é um jogo mentiroso, Gonçalves. É um jogo mentiroso. Sabe por que é um jogo mentiroso? O Paulo Henrique também atacou bastante porque tem, pela direita. De um outro lado, tem um time que também tá com a corda no pescoço e tem que e tinha que sair atrás do resultado. Tava jogando dentro de casa, até antes do jogo rolar, o presidente foi lá, fez um gesto lá que o Dudu vai ralar. Então, tipo, o ambiente tá um ambiente de merda. A verdade é essa dentro do Cruzeiro. E o Cruzeiro tinha que ganhar, então saiu de qualquer jeito. Se você for ver da forma que jogou o Cruzeiro veio para frente, cara. O Cruzeiro, bem dizer, mal organizado atrás. E o Vasco aproveitou, o Vasco tem um bom ataque, mas se pega uma defesa postada, se pega um time postado atrás, bem organizado, bem treinado, o Vasco tem muita dificuldade. O Vasco não consegue ofensivamente chegar. Ele jogou com o Ryan pela direita, Coutinho centralizado e o Nuno aberto pela esquerda com o Verratti lá na frente. Isso é uma formação que já tinha sido usada no jogo anterior. Ele fez o anterior, né? Ele jogou com o Jair no meio, enfim. Mas eu vejo isso, por isso que eu falo, será que é o treinador? Porque o Carille, se você for ver bem, o Carille não é de botar o time pra frente, não. Ele fica com a casinha dele ali, uma bola. O Vasco, ele não fez, pô, fala um jogo aí, a gente conta no dedo, um ou dois jogos aí que o Vasco fez 2 gols, pô. O time do Vasco é um time
que era um time meu lá da época do São Paulo, lá de 2008. A gente fazia um gol com o Borges e, ó, não vamos fazer mais. E é assim que é o Carille. O Carille, ele, se você for ver o que ele fez no Corinthians, ele fez no Santos, na segunda divisão lá, ele fechou o time, ganhava um pontinho e foi assim. No Vasco, ele não dá para ser assim, porque o Vasco, a torcida, se ficar nessa defesa ali, levando sufoco, meu amigo, acontece o que aconteceu um dia lá, que ele saiu correndo de campo indo pro vestiário. Aquilo ali já era demissão dele, ô Gonçalves, já era. O que salvou ele foi que não tinha ninguém no mercado ali livre, e a hora que teve a oportunidade, e o Pedrinho gosta muito do Fernando Diniz, e a hora que viu agora, falou, cara, é agora, vamos conversar com o cara. Mas isso aí gera um desequilíbrio financeiro no clube, porque ele vai ter que continuar pagando o salário do Carille e vai ter que trazer um treinador pagando um salário ainda maior, provavelmente, do que o Carille ganhava, né? Então, dentro dessa gestão financeira do clube, isso gera um déficit grande. Não, muito. Se não conseguir um novo patrocinador ou se não caminhar, né, para essa venda novamente da SAF para um novo investidor que possa chegar para aportar recursos para que o Vasco consiga, até mesmo no meio do ano, novas contratações para reforçar o time, porque tem que se pensar nisso, né? Porque com esse time que o Vasco tem aí, está em 11º lugar com 7 pontos, mas está tudo muito embolado, né? O Grêmio deve melhorar, o Atlético Mineiro deve melhorar, né? O próprio Corinthians também deve melhorar, então a briga é grande, porque é um campeonato muito equilibrado. E o Pedrinho vai ter que buscar solução para melhorar o time, para aumentar a receita, porque com esse déficit aí, tendo que pagar 2 treinadores ao longo do ano, isso é complicado para qualquer clube, qualquer empresa, digamos assim. E ele vai, eu não sei aí, né, porque empresa. Também saiu que o Diniz, o Santos também está sem treinador. Agora também, Diniz, não sei nem qual que é melhor. Você fala, vai pro Santos ou vai pro Vasco? Se for pela tabela, vai pro Vasco. Agora, se a gente for ver, pô, tá lá, tá o Neymar, enfim, mas assim, cara, vê que não é assim que funciona, entendeu? Mesmo com o Neymar em campo, se tivesse bem, mas não tá. Então, tipo assim, o Santos eu vejo assim que tá pior até que o Vasco. E o Vasco não tem um time, igual tem o Botafogo, que tá em crise, joga contra esse time e sai da crise. Mas que no caso, o Fluminense, para o Botafogo, né? Nos últimos 9 jogos, 8 vitórias consecutivas do Botafogo, e o Vasco não tem isso, né? Assim, Vasco vai jogar um clássico que está vencendo, que tem a freguesia, né? E isso aí, eu acho que vai complicar um pouco para o Vasco, vai ter muito mais dificuldades ao longo do campeonato. E o Botafogo acabou saindo de uma possível crise que a torcida já estava comentando, já estava falando, porque fez um jogo desde o início, onde teve o controle absoluto do jogo, foi superior em todas as linhas. O Fluminense eu até esperava um pouco mais, porque com o Renato, né, pelo que o Fluminense tinha jogado no jogo anterior, achei que fosse fazer um jogo mais equilibrado contra o Botafogo, mas Igor não foi Jesus isso que voltou a marcar. Mas o Igor Jesus, além de ter voltado a marcar, enfim, ele fez um jogo espetacular. Por quê? Porque teve essa nova formação que o Renato Paiva colocou em campo com a presença de um outro atacante de área e dividiu ali a atenção dos zagueiros do Fluminense, e o Igor Jesus pôde sair um pouco mais para jogar. E ele tem qualidade, tem capacidade para isso. Então esse foi o grande diferencial, que a defesa do Fluminense não achava os jogadores do Botafogo pela movimentação que foi feita, com a subida dos laterais, né, fazendo um jogo de apoio na construção ofensiva, com o Savarino voltando também a jogar bem, que é um jogador que faz a diferença. Ele é bom de bola, eu gosto dele. Faz a diferença. Ou seja, o Igor Jesus fez a jogada do primeiro gol, que foi marcado pelo Vitinho, mas se movimentou pela direita, pela esquerda, abrindo espaço, e isso foi o grande diferencial do Botafogo no aspecto ofensivo nesse jogo. O Botafogo teve a posse de bola, a jogada do primeiro gol foi uma construção maravilhosa desde o início, né, na transição
ofensiva, depois que o Botafogo recuperou a posse de bola, saiu trocando passes na defesa, fazendo a inversão do jogo pelo lado direito, o movimento, né, em diagonal do Igor Jesus, que recebeu e acabou cruzando para o Vitinho, que é como o Renato Paiva tem treinado, né, os laterais aparecendo de surpresa na área do adversário, em condições de finalizar. O Matheus Pontes já tinha feito um gol no estádio Newton Santos, e agora o Vitinho, né, outro lateral direito, tendo a oportunidade de marcar. E o Botafogo, acho que poderia ter construído um placar até melhor, se bem que teve uma polêmica, né, a polêmica do pênalti quando ainda estava 1-0, né, um suposto pênalti em cima do Arias, que aí é questão de interpretação, mas... Assim, aí que tá, né? Tem dúvida, viu? Você viu do Flamengo, o pênalti que vai... Tá, eu fiquei em dúvida porque, assim, a gente vê claramente o contato do braço do Gregory nas costas do Arias. Mas o comentarista de arbitragem da Globo, na opinião dele, não foi uma carga excessiva que pudesse ter derrubado o John Arias, então teve sim o apoio do braço do Gregory nas costas do Arias, e ele sentindo esse toque, ele acabou se projetando, tentando cavar o pênalti. Então, assim, o Renato Gaúcho ficou na bronca, natural. Mas aí é pênalti dentro da área, por mais que você tá. Se você tá com a bola dominada, se você tá em movimento, se você der um leve contato, pode desequilibrar, pode por cair, mas enfim. Não. Mas isso pode acontecer, né? Houve uma carga, mas a gente, enfim, não foi uma sabe dizer forte. Se foi aquela carga forte que tenha, de fato... Mas e aí o pênalti do Flamengo também teve aquela tudo? Jogador. Você viu o pênalti em cima do Arrascaeta? Então aí é a mesma coisa, cara. Então, um leve toquezinho a pênalti. Toda semana, mesmo com o VAR, cara, é difícil, viu? Nós vamos ter polêmicas. Na arbitragem, isso aí não vai terminar nunca no futebol brasileiro, porque faz parte, né? O árbitro tem que ter aquela interpretação dele, e com a tecnologia, a gente espera que isso possa minimizar ou diminuir os erros de arbitragem. Mas vai sempre gerar polêmica. Todo lance dentro da área onde um jogador é derrubado vai sempre gerar uma polêmica se foi pênalti ou não, se teve o contato, se o contato foi, de fato, determinante para que provocasse a queda do atleta dentro da área. Ontem mesmo, esse pênalti do Arrascaeta foi... Pô, pênalti. Tá louco, Gonçalo. Assim não foi pênalti aquilo ali, cara. A gente não vê esse contato forte, cara, tocando no... Primeiro que para ser pênalti, cara, tem que ter um contato assim para derrubar o Arrascaeta. A hora que ele sente um leve, não dá nem pra ver, cara. Pode chamar 3 vezes a câmera lá, me mostra onde que vai. É muito difícil, é muito rápido. E se acertou, foi leve. Aí a mesma interpretação, a mesma coisa do Botafogo, pô. Aí é a mesma coisa. Mas foi leve o empurrão. Pô, mas e aí não foi leve também o contato que teve com o Arrascaeta? A Arrascaeta caiu depois de 2 minutos. Depois que teve o contato. É absurdo. Nós vamos falar mais à frente dessa polêmica desse jogo do Flamengo, porque eu queria destacar um jogador que eu achei que foi importante e que fez a diferença nessa vitória do Botafogo sobre o Fluminense. Até porque talvez o Renato Gaúcho não esperasse que o Botafogo viesse com essa formação com 2 atacantes de área. Né? Ele botou no meio de campo o Savarino e o Matheus Martins. Né? O Matheus Martins joga mais pelos lados do campo, tem mais velocidade, tem jogada de drible para poder, no 1 contra 1, levar vantagem e criar uma superioridade numérica. Mas o Mastriani é um jogador de mais presença de área, né, pela estatura e tal. E isso fez com que o Igor Jesus pudesse se movimentar mais pela direita, pela esquerda, provocando um desequilíbrio na defesa do Fluminense. Porque o Fluminense não sabia se marcava, né, com um zagueiro, ou mantendo uma sobra. O zagueiro dava toda hora espaço para os atacantes do Botafogo. Eles estavam tudo... Em 13 minutos já tinham chutado 3 bolas no gol. Por isso. Ali na linha da grande área, velho. A atenção dos 2 zagueiros
o Igor Jesus, ora pela direita, ora pela esquerda, confundia a marcação pela movimentação que ele estava fazendo junto com o Matheus Martins. E o Savarino também é um jogador que se movimenta, que chega muito na área, né, para finalizar. Tanto é que no segundo gol foi um contra-ataque e a bola foi para o Savarino, que arrancou desde o meio de campo, chegando até a área para finalizar. Então, assim, o Botafogo voltou a jogar como jogava o ano passado. Ele manteve uma boa organização defensiva, com jogadores já que têm um entrosamento desde o ano passado. O Gregory voltou a jogar bem, o Marlon Freitas voltou a jogar bem. E esses dois jogadores, quando estão bem no jogo, eles ajudam muito a equipe do Botafogo na transição ofensiva e a manter a posse de bola. Então, isso foi fundamental para que o Botafogo pudesse ter o domínio da partida desde o primeiro tempo. No segundo tempo também, o Fluminense melhorou um pouco no início do segundo tempo, criou algumas situações, conseguiu chegar mais na área do Botafogo, mas não teve, assim, um momento que a gente possa falar, não, o Botafogo... Não deu muita chance pro Fluminense. Deu chance, não deu no muito. segundo tempo, por exemplo, o Fluminense foi melhor durante 20 minutos, ou durante 15 minutos. O Botafogo foi superior, na minha opinião, durante 90 minutos. Não, o primeiro jogo, no primeiro tempo, me fala uma chance que teve o Fluminense, quase não chegou, cara. O Botafogo realmente jogou muito bem. Exatamente. Voltou a jogar bem, né? Porque agora tem que manter também, né, Gonçalves? Porque cai muito. De um jogo para o outro, cai muito o Botafogo. Quando o Aria está jogando bem, e ele faz a diferença pelo time do Fluminense, e ele procura sempre jogar mais próximo da área, né, chegando mais próximo do gol, em condição de finalizar, ou tentando jogadas de drible e de linha de fundo pelo lado direito, ou até mesmo pela esquerda. Mas nesse jogo o Botafogo marcou muito bem e ele recuou, ele foi muito para o meio. Ele saiu das pontas e foi jogar muito pelo meio. E o Fluminense não conseguia penetrar na defesa do Botafogo, né, porque chegava na intermediária defensiva, dificilmente o Botafogo deixava de recuperar a posse de bola e fazer a transição ofensiva, buscando construir as jogadas para chegar no gol do Fluminense. Então, assim, foi uma vitória incontestável do Botafogo, que dá esperanças ao torcedor de que essa equipe ainda pode evoluir. É claro que tem altos e baixos, e o John Textor, durante a semana, falou que não tinha nenhuma chance dele pensar em mexer no comando do time, que ele não iria cometer o erro que ele cometeu, na opinião dele, no ano passado, quando ele trocou o treinador português, e que ele confia muito nos jogadores. Então, quando você tem um planejamento, uma estratégia, onde você investe o dinheiro para contratar os melhores jogadores, de fato, esses jogadores é que tem que fazer a diferença. E o papel do treinador é extrair o melhor de cada um desses jogadores, porque o potencial dele já foi identificado pelo departamento de scout. Então, assim, não foi o Renato Paiva que pediu a contratação dos jogadores. Ele demorou para trazer um treinador, Gonçalo. Mas ele demorou a trazer o treinador, mas Botafogo ele trouxe lá jogadores. na 8ª posição por causa da culpa dele. Culpa dele. Porque se ele lá em dezembro, quando falou, não tem treinador, e ficou, cara, o Paiva, né? Não. Renato Paiva. O Renato Paiva, ele tá acertando o time durante o campeonato, cara. Sim, pode ser. Tá acertando, ele não tem... Eu concordo com você. Ele tá acertando o time ali. Eu concordo que o João conhecendo Textor o jogador, levou muito tempo. E, na minha opinião, eu falei isso desde o início do ano, o Botafogo deveria ter buscado já acertar esse treinador desde o final do ano passado, para que ele pudesse entrar nas competições desde o início do ano com um time mais encorpado, com condições de vencer, porque era importante o Botafogo lutar pelo título da Supercopa, né, da Recopa e do próprio campeonato estadual, para manter a motivação dos torcedores, né, a moral dos jogadores, sendo realmente um time considerado favorito para vencer as competições nesse ano. Então, houve uma demora realmente na contratação do treinador, mas o John Textor demorou porque ele queria um treinador que atendesse a ideia de jogo dele, que ele compartilha, né? Então, ele foi buscar o Renato Paiva, depois de já ter contratado e ter investido milhões de reais
em jogadores jovens. Então, ele que montou o time. Então, ele que montou o time. Esse é meu time, ele é o treinador. Ele que foi. Não é o treinador. Esse aqui é o jogador que eu quero, enfim. Hoje em dia, o planejamento do Botafogo é focado totalmente no departamento de scout. Então, é o clube, é a SAF, que determina o valor que vai investir e dos jogadores que vão buscar no mercado. Eu sei, mas o dinheiro é de quem? O dinheiro é dele. Então, ele que montou o time. Falou, esse ele aqui que eu primeiro quero, montou o time, depois ele trouxe o treinador para trabalhar de acordo com o perfil dos jogadores que ele tinha investido. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele foi buscar o Renato Paiva, com experiência de formação lá no Benfica, apesar de não ter feito um grande trabalho no Brasil ainda, mas ele, né, dentro da entrevista que ele fez com o treinador e analisando o perfil dos candidatos na época, ele identificou que o Renato Paiva teria esse melhor perfil para conduzir esse grupo e gerenciar, porque aí eu falo, não é nem gerenciar a equipe, é gerenciar o investimento que tinha sido feito. Ou seja, ele foi buscar um treinador que pudesse gerenciar e potencializar os jogadores que ele escolheu para investir, porque o dinheiro foi do bolso dele, amigo. Mas aí é ele que formou o time, não foi o treinador. Exato, ele sabe. Por isso que está agora. Eu vejo essa posição para o Botafogo, porque demorou para um treinador vir e falar, cara, é assim que eu trabalho, e aí vem tudo o que eu já tinha falado já. A moral dentro do vestiário, eu que mando. Tem um comandante, é diferente. E treinar, ele vai colocar as ideias dele. E agora, por que o time vai? Joga assim, joga assado, não joga num nível tão alto e depois cai um pouco. Cara, o cara tá treinando, não tem como. Ele tá acertando o time em campeonato, em Libertadores, Brasileiro. Sim. E isso aí é tudo objetivo do Botafogo, que tem time, para estar lá em cima. Não, com certeza, mas olha só. Então é assim que funciona. O Botafogo tem 8 pontos e com 2 vitórias a mais ele encosta lá em cima, entendeu? Então, eu acho que o Botafogo ainda vai oscilar nesse início de campeonato, ou até a metade do campeonato, o Botafogo vai estar oscilando, fazendo grandes jogos, como fez ontem, nesse final de semana contra o Fluminense, mas também fazendo jogos ruins, como já fez, né, provocando, inclusive, a desconfiança dos torcedores. Mas o importante é que o Textor, né, dentro do planejamento dele, ele confia na capacidade do Renato Paiva para extrair o melhor dos jogadores que ele investiu, que ele contratou. Então, ele tem consciência de que o investimento que foi feito, né, o dinheiro que saiu do bolso dele, foi para comprar ativos que possam ser potencializados pelo Renato Paiva para que dê resultado esportivo esse ano, para que o Botafogo possa disputar as competições. Para ele poder vender no final do ano, hein? Para ele poder vender, sem dúvida nenhuma, no final do ano ou no ano que vem. Né? Por aí já estão falando que o Igor Jesus não deve permanecer no clube depois do Mundial de Clubes, que é bem possível que ele seja vendido para a Europa, para o futebol inglês, que os empresários do jogador já estariam ele teve proposta e não quis sair, né? Exatamente. Então, assim, o que vale para o torcedor é a apresentação e a capacidade que o time demonstrou, né, de jogar, de apresentar o futebol que o torcedor queria. O torcedor quer ver o Botafogo jogando dessa forma como jogou contra o Fluminense. Bem organizado defensivamente, quando recupera a posse de bola, consegue fazer uma transição ofensiva para chegar no gol, em condições de marcar o gol, como foi o caso do gol do Vitinho, né, que começou com uma troca de passes desde da defesa, passando pelo meio de campo e chegando no ataque com um jogador surpresa, que foi, no caso, o Vitinho, que é um lateral, e a jogada não terminou com a finalização do centroavante, né, do Mastriani, nem do Matheus Martins, né, que é o outro atacante que estava em campo, nem do Savarino, que é o meia que chega para finalizar. A jogada finalizou, foi construída e finalizada com o gol feito por um lateral direito. Então, isso é algo que a gente pode crer que o trabalho que o Renato Paiva está desenvolvendo é um trabalho que ele sabe o que ele quer, né? E ele vem treinando para que isso pudesse acontecer, como já aconteceu pela segunda vez.
Já aconteceu também pelo lado esquerdo com o Cuiabano, finalizando no gol, com o Alex Telles finalizando, chegando como elemento surpresa. Então, acho que o Botafogo ainda vai oscilar, mas o torcedor tem que confiar, né, no planejamento que foi feito e esperando que o Botafogo possa evoluir na tabela e nas competições que vai disputar, porque não é só o Campeonato Brasileiro, né? Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil e o Botafogo tem o seu maior torneio, digamos assim, a sua maior competição, que será o Mundial de Clubes aqui Eu vou perguntar daqui a pouco. Nós vamos estar acompanhando aqui Exatamente. nos Estados Unidos. Mas vamos chamar um comercialzinho quando nós pega um cafezinho. E aí eu quero entrar nisso aí para ver aonde você está pensando que o Botafogo pode chegar no Mundial, hein, Gonçalo? Vamos ver. O que você acha que o Botafogo vai chegar no Mundial? O que você está esperando? Porque, ó, na Libertadores não está tão bem. Tá bem? Não, você acha que está bem na Libertadores? Está em formação ainda. Tiro curto, hein? Ali a Libertadores não dá para ficar... Olha só, nós temos todo o mês de maio e 15 dias. O campeonato começa dia 13 ou 14 de junho, se eu não me engano. Então nós temos aí 1 mês e meio para que o Renato Paiva possa montar esse time de acordo com o que ele quer, né? Dando a ideia de jogo, enfim, escolhendo os melhores jogadores para que eles possam chegar nesse Mundial de Clubes em condição de estarem apresentando a melhor performance possível, tanto tecnicamente, individualmente, quanto coletivamente, né, como uma equipe, dentro da ideia de jogo que ele está montando. Agora, é um campeonato, Rodrigo, que vai enfrentar os melhores clubes do mundo. Então, assim, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, chega com moral, vai ser respeitado, logicamente. Agora, vai ter que jogar muito mais do que está jogando até o momento para pensar em fazer uma competição que possa dar esperanças ao seu torcedor de uma conquista inédita, né, como será essa conquista desse Campeonato Mundial de Clubes. E o Botafogo joga no meio de semana agora na Copa do Brasil, né? Joga contra o Capital. Um jogo quarta-feira. Que ele pode colocar 11 jogadores que não são considerados assim titulares, né? Porque assim, na cabeça do Renato Paiva não existe 11 titulares. Hoje em dia não tem mais aquilo que, como tinha na minha época, né, que o torcedor sabia de cor quem eram os 11 titulares de cada clube grande do futebol brasileiro. Hoje em dia não tem. E hoje, com o investimento que existe no futebol, por exemplo, o Flamengo não tem 11 titulares. Não, o Flamengo tem 2 times. Tem 22 jogadores que ele mescla e são titulares. Flamengo, Palmeiras, tem o mesmo times. nível. E isso é o ideal, Rodrigo. O ideal é que você tenha 22 jogadores com a mesma qualidade. Ou seja, 2 jogadores por cada posição que tenham a mesma qualidade. Que hoje então, o caso do Vasco não tem. Mas o Botafogo tem, porque, inclusive, o Renato Paiva tem revezado todo o jogo. Um jogo ele entra com o Cuiabano na esquerda, no outro jogo ele entra com o Alex Telles. E isso está provado que, na cabeça dele, na opinião dele, os jogadores têm a mesma qualidade. E ele vai ali administrando a minutagem e o condicionamento físico para não desgastar muito um só jogador. Porque quando você bota um titular e ele joga todos os jogos, é lógico que o desgaste dele vai ser maior que o jogador que não está jogando. Então ele vai equilibrando ali e fazendo essa mescla. Agora, para fazer isso, você precisa ter um elenco do mesmo nível, né, os jogadores com a mesma qualidade, como vem fazendo o Flamengo, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, como não tem o Vasco, como não tem... Não tem. Agora, e ainda mais quando perde treinador Mineiro, ainda no campeonato, aí é pior ainda. Você não consegue acertar o time. Você já tem a dificuldade, que nem você está falando, de peças para colocar a campo. O Vasco ainda 2 vezes mais, porque já sofre para manter os principais jogadores jogando. Isso jogo a jogo. O Vasco tem um jogo na quinta-feira contra o Operário pela Copa do Brasil. Jogo duro, já não tem treinador. Então, assim, vai juntando e o campeonato tá andando e chega lá, você não consegue acertar, porque vem pressão da torcida, vem pressão para você ganhar, vem pressão pro time estar jogando. Aqueles jogadores que nem Coutinho, que já, não dá para jogar todos os jogos, também já sofrem. Então,
quando eu vejo o time do Botafogo, aí eu já vejo mais no atraso que aconteceu do treinador ter chegado e dele já saber, tipo assim, no lugar desse aqui eu sei que se ele for, ele dá conta. Aí ele tem que ir com calma, se acertando e aí sofre, que é o que está acontecendo na Libertadores, Gonçalo. O Rodrigo, não é só o atraso, a demora de ter trazido um treinador, né, para que ele pudesse ter tempo de Não, é difícil de achar, também não vamos falar assim, né? O torcedor botafoguense, ele está ainda desconfiado desse atual elenco, né, em função dos resultados que o time vem obtendo até agora, né, em função do fracasso na Supercopa, na Recopa, no Campeonato Estadual. O Botafogo nem classificou, né, no Campeonato Estadual para a fase final. E isso foi assim, uma grande decepção pelo Botafogo ter sido o campeão da Libertadores ano passado e do Brasileiro. Só de fato, assim, a gente quando analisa o elenco hoje do Botafogo, o torcedor sabe que é um elenco hoje mais fraco do que o do ano passado. Pode ser que tenha tido esse investimento de quase 500 milhões em contratação de jogadores com potencial futuro. Porque o Botafogo contratou vários jogadores jovens onde ele pagou mais de 10 milhões. Né? O Elias, o Natan, né? O próprio Matheus Martins é um jogador jovem, apesar de ter sido contratado ano passado. Trouxe o Jair, outro jogador jovem. Né? Trouxe o Davi, outro jogador jovem. Mas no ano passado, o torcedor tinha mais confiança no grupo. Porque a gente tinha, o Botafogo se deu o luxo de ter o Tiquinho Soares no banco, o Eduardo no banco, o Tietê no banco. Então, jogadores que eram jogadores importantes e que, quando entravam no segundo tempo, mantinham o mesmo nível de performance daqueles que estavam jogando desde o início. Que eu acho que o Tiquinho não tinha que sair. Thiago Almada. Eu não tinha que ter liberado Savarino. O Tiquinho, não, cara. Então, assim, por mais que o Botafogo possa ter investido essa quantia aí de quase 500 milhões de reais para reforçar o seu elenco, ainda não podemos dizer que o rendimento desse elenco, até o momento, não tem sido igual ao do ano passado e a gente não sabe se vai ser para o restante da temporada um elenco que possa demonstrar a mesma capacidade de performance que o elenco do ano passado demonstrou. Então, isso é o grande desafio do Renato Paiva, né, fazer com que esses jogadores jovens que foram contratados e que o departamento de scouting identificou que são jogadores com potencial, eles possam render a curto prazo aquilo que se espera deles, né, para que eles possam se valorizar e ter potencial de revenda futura com valores acima do que foi investido neles. Então tem que esperar, né? Tem que esperar. É diferente do Flamengo, né? Se a gente pode tem que já esperar, mas, falar um pouquinho mas do Flamengo, tem que dar resposta, porque time que ganha campeonato, a torcida quer ganhar, filho. Exatamente. Já mas não hoje, chegou, no estadual já não chegou, um campeonato já foi embora. Ano passado, Rodrigo, se você perguntasse para o torcedor botafoguense, né, sobre o elenco do Botafogo e o elenco do Flamengo, eu acho que o torcedor ia estar confiante em dizer que o Botafogo tinha ali o mesmo elenco, do mesmo nível do Flamengo. Mas hoje em dia, analisando friamente, o torcedor botafoguense que entende de futebol, que acompanha, não só o Botafogo, mas os outros clubes do futebol brasileiro, não tem como dizer que o elenco do Botafogo hoje está no mesmo nível do elenco do Flamengo. Apesar do Botafogo ter gasto 500 milhões de reais em reforços. Mas não está no mesmo nível. E a gente vê isso claramente, né? Nos jogos do Flamengo, nos jogos do Botafogo. O Flamengo não está oscilando tanto quanto o Flamengo, apesar do Flamengo não ter vencido na Libertadores. Mas a gente sabe que jogar lá na altitude é muito complicado, né? Então, assim, tem que esperar. O Flamengo contra o Corinthians deu um passeio. Apesar desse pênalti maroto, desse quarto gol do Flamengo aí, que foi um pênalti assim que deixa muito a desejar, né? Enfim, mas o elenco do Flamengo na atualidade, na minha opinião, tá? O elenco mais forte do futebol brasileiro, mais forte que do Palmeiras. Agora, né, se a gente for, né, tava falando de treinador, né? O Carille foi o quarto, se eu não me engano, o quarto treinador, deixa eu ver aqui, eu acho que foi sim. O quarto, o Mano já voltou a estar empregado, ele é o quarto treinador demitido. O quinto a ser demitido, o Mano, né, agora acertou com o Grêmio. O Grêmio.
E aí você olha, né? Aí, cara, será que não dá para buscar? O Dorival acertou com o Corinthians. Então, mas aí você pega e fala, pô, quem que o Vasco vai trazer? E, cara, não vê ninguém, tipo, uma aposta. Meu, vamos ver um jogador jovem que nem agora o Felipe Luiz, entendeu? Que nem foi. E se fala um pouco de nomes assim que... Então, eu vejo muitos amigos meus que jogaram comigo, foram lá, fizeram curso da CBF, enfim, fizeram curso lá de treinador. Cara, e aí, fizeram para fazer? Não segue? Eles não seguem porque... Então, não tem. Isso que eu tô falando, mas não tem oportunidade. Exato. Os caras não dão oportunidade. Não, vamos buscar esse cara que é mais velho, vamos lá. Então, assim, cara, aposta, velho. Aposta, porque... Primeiro que vai ser mais barato. Porque um cara desse para chegar, um ano para chegar, ele... O Dorival. Dorival acertou Diniz, agora com o Corinthians agora, é 2.500. Do patamar da primeira prateleira, né, do futebol brasileiro. Então, são treinadores com patamar de salários de R$1,5 milhão mês para cima, né? Então, aí você vai ter uma aposta, você pode ter certeza que você vai pagar ali, pô, bem menos. Não, bem menos não, você não vai pagar, não vai chegar nem perto de cifras que nem nós estamos falando. Mas não aposta, entendeu? Não tem um nome. O nome agora que veio foi o do Felipe Luiz, é o que tá. O Carpini tá aí, mas já tá no mercado, enfim. Mas assim, que surgiu agora, novo, assim, que acabou de jogar. Recente, cara, não tem oportunidade, os caras não dão, entendeu? Isso é questionável realmente, porque assim, a gente vê vários ex-companheiros investindo na carreira de treinador, fazendo lá o curso da CBF, e esperando uma oportunidade que não chega nunca. Não chega. Os clubes não abrem as portas para esse... Agora, isso é bom agora acontecer, mas assim, o Felipe agora vai pegar o Vasco. O Alex teve uma oportunidade, né? O Alex Meia estava na base do São Paulo. O Belete foi pro Curitiba, também. Não foi? Ele foi pro Curitiba. Foi pro Curitiba, mas não conseguiu desenvolver um bom trabalho, enfim. Mas eu acho que o futebol brasileiro, sim, deveria dar mais oportunidades para mas aí já novos treinadores. Pô, né? nós que fomos jogadores que... sim, então, tem que trocar, que tem bagagem, claro. Não tô falando, não, os caras os mais velhos que estão ali, não, os mais velhos tem que dar suporte para esses que estão vindo mais novos. Aí quando vem treinador de fora, aí que entra, né? Os treinadores brasileiros não servem. Então vamos buscar agora um português, vamos buscar, enfim, vai lá para fora. E eu não tô falando de ir lá para fora, mas tem que dar moral para esses caras que foram lá, fizeram o curso, cara. Você não vê ninguém. Pode pegar lá o curso da CBF lá, tem um monte de jogador. Não tem ninguém em atividade, nem na segunda divisão, nem terceira. Não tem. Mas, olha só, qual é o propósito da CBF, né, ter essa academia de futebol, a CBF Academy, para formar treinadores, se o próprio treinador da seleção brasileira, a CBF não tem confiança em colocar um treinador brasileiro no comando da seleção brasileira? Então, mas aí que eu falo, assim, se você a quer mensagem formar... que a CBF passa é que assim, o curso dela não serve para capacitar os treinadores e formar novos treinadores. Tá perdendo tempo. Para mim, assim, se você está fazendo, lógico que você tem... Pô, o Gonçalves fez... vamos colocar ele já no... Não. Todo time brasileiro precisa de um treinador fixo no clube. Porque o que manda embora é aí para achar, vai você lá, vai o preparador físico, enfim. Cara, esses treinadores que fizeram o curso de treinadores, cara, eles tinham que estar ali dentro do clube ali, e vem e vai aprendendo, mas você está em atividade, você está aprendendo em atividade, tem que estar próximo desse treinador, do profissional, para que a hora que ele tem uma oportunidade, cara, me dá uma oportunidade. Vai colocando, é a mesma coisa daquele moleque, o moleque que está lá na base, lá fala, deixa ele no profissional, deixa ele aí vendo como que é o ambiente, vai vendo. Cara, é assim que tem que fazer. Mas para mim, assim, tem que renovar um pouco, cara. É muito, se você for ver aí Diniz. O Diniz foi mandado embora do Cruzeiro agora, não tem nem 15 dias. Não, já tem mais tempo. Então, mas modo de falar assim, não tem nem 15 dias, tá fresco. Tempo. Tá fresco. Vamos chamar o Diniz. Cara, e aí? Pô, chega lá então, já que o Vasco fala assim, isso eu tenho certeza para você. Se o Pedrinho chega e fala assim, é o seguinte, eu não vou contratar agora. O que eu quero fazer, eu vou colocar o Pedrinho. O Felipe.
Felipe. O Felipe já vai assumir o time agora. Coloca o Felipe. O Felipe não estava trabalhando lá no time da... Tava no Bangu. Então, pô, Felipe, você vai ficar aqui, cara, vamos ver. Eu vou dar aí 5 jogos para você. E depois eu vou ver com calma. Eu não tenho dinheiro para contratar um treinador. Você acha que o Diniz é barato? Não é. Cara, então eu vejo dessa forma. Inclusive o Felipe no Vasco, o cargo dele, a função dele é como diretor técnico, né? Eu acho que é o que ele vai fazer agora. Mas eu não iria correr no mercado atrás de outro treinador. O Felipe é treinador. Exatamente. Ele é treinador. Antes de assumir essa função no Vasco, ele estava trabalhando como técnico do Bangu. Então, seria uma opção, logicamente, um jogador identificado com o clube, já fez o curso da CBF, inclusive, seria um nome a ser testado. É o momento. É o momento. O Vasco precisa... Pô, ele tem identificação com o clube. Pô, ele tem... o presidente é um parceiro dele, é amigo íntimo e tal. Cara, coloca o cara, deixa o cara assumir agora. Vou dar um jogo pra ele agora na Copa do Brasil. Cara, deixa o cara treinar, cara. Dá 5 jogos. Pô, vai fazer o quê? Vamos 5 jogos. É aqui. Eu tenho maior confiança no Pedrinho, senão eu não tinha contratado também. Se o cara não tem confiança pra dar o time na mão do Felipe numa Copa do Brasil, cara, vai lá. Então ele tem confiança pro Felipe estar no cargo do Vasco. Eu acho que o Felipe tinha que assumir. Como acho que uns 2 anos atrás, até na época do Eurico lá, depois que saiu, eu falei, o Vasco precisa ter mais Vasco no Vasco, que é o quê? Jogador. Tem que ter jogador que foi lá, pô, Pedrinho, esses caras que cresceram dentro do clube. E aí entrou Pedrinho. É difícil entrar num clube, ainda mais que o Vasco é política, e lógico, fizeram, né, aí nem vou entrar mais em discussão de SAF, diz que é... Mas é difícil um jogador assumir um cargo dentro do clube, Mas Gonçalves. olha só, vamos olhar. Isso é um tema que a gente precisa de mais tempo para poder debater isso. Porque se você for olhar nas categorias de base dos clubes grandes do Brasil, você vai ver muito poucos ex-treinadores com bagagem de campo, com carreiras identificadas com os clubes no Brasil, que não estão treinando nem na base. Os caras fazem os cursos da CBF, se formam, investem dinheiro, porque você... Então, tem que pagar o curso, exatamente. Tem que pagar. Então, os ex-jogadores estão investindo, fazendo esse curso e depois ficam desempregados, não tem emprego. Você olha a base do Botafogo, sub-20, sub-17, sub-15, não tem um ex-treinador, um ex-jogador do clube treinando os times da base. Você vai no Flamengo, a mesma coisa, você vai no Fluminense, no Vasco, você vai difícil o jogador no São Paulo, entrar, Palmeiras. muito difícil. Cara, eu não entendo. Onde estão esses ex-jogadores que investiram, gastaram dinheiro, se formaram, têm experiência, porque jogaram muito tempo de futebol, têm identificação com o clube, têm já, né, a experiência pela idade, pela bagagem de anos e anos no futebol, e aí você vai nos clubes grandes do Brasil, nada contra treinadores que não tenham sido jogadores, tá? Não tem problema nenhum você ter ali o treinador com formação acadêmica, com educação física. Se o cara entende de futebol, ele tem toda a capacidade. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que em cima do que você está falando, Gonçalves, falta mais ex-jogadores que investiram no curso da CBF, mas que não têm oportunidade de trabalhar nos clubes e falam mais, no Brasil. Se o jogador de futebol, cara, e aí eu falo e pode me criticar, enfim, mas ele está muito mais capacitado para... Capacitado, né? Capacidade para pegar um time de futebol. Ele viveu aquilo ali durante 20 anos. Claro. Ele sabe o que é vestiário, ele sabe o que o jogador não gosta. Ele foi jogador. Ele entende tudo, cara. Ele entende tudo. E por que não deixa... tem lá o cara que estudou, que vai ser treinador, mas ele não viveu aquilo ali. Você viveu. Você trabalhou com vários treinadores. Você tem deve conhecimento, você tem conhecimento de diversos treinadores, né? Você acaba assimilando ou adquirindo um pouquinho de cada um
do conhecimento de cada treinador que você trabalhou ao longo de 20 anos de carreira, 15 anos de carreira profissional. Exatamente. Isso faz diferença em relação a um treinador acadêmico que fez a faculdade de educação física, depois fez o curso da CBF de treinador, mas não vivenciou, nunca jogou futebol profissional, nunca teve a experiência e nunca adquiriu o conhecimento de outros treinadores, né, com bagagens de muitos anos no futebol brasileiro e no futebol mundial. Então, assim, de fato, é uma discussão que a gente precisa levantar isso, né? Inclusive na imprensa, nos grandes programas, na TV aberta, na TV fechada, porque tem muito investimento, os jogadores e ex-jogadores estão investindo no curso da CBF, que não é barato, estão pagando, estão investindo e depois não têm oportunidade de trabalhar e estão desempregados no mercado no futebol brasileiro. É isso aí, Gonçalo. Chegamos ao final, hein, Gonçalo? Mas... Exatamente. Vamos dar os nossos palpites para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Que, por sinal, eu estou mandando bem, o Gonçalo. Não, nesse último final de semana eu venci 5-4. Eu venci. Né? Você tinha vencido na semana passada. Está 2-1. 2-1. Você venceu nas outras 2 semanas e essa semana o Gonça venceu. Né? E vamos ver agora os próximos palpites para a próxima semana, para a 7ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro. Gente, tchau, abraço, até mais, até a próxima segunda-feira. Exatamente. Hein? E olha, não esqueçam, não deixem de se inscrever no nosso canal, né? Se inscrevam no nosso canal, deem um like, que é importante. Você começou a assistir o nosso programa, dá o like lá para que ele possa chegar para mais gente e possa dar essa força aí para o nosso canal continuar crescendo, porque está crescendo, canal clássico, tudo sobre futebol brasileiro, a rodada do futebol brasileiro. A gente fala também sobre Copa Libertadores, Sul-Americana, vamos falar da Copa do Brasil, né, Rodrigo? É isso aí. E é isso. Curta o nosso programa. Valeu, galera. Até a próxima.